para iniciar o primeiro ESSEND com o tema Razões técnicas e jurídicas para aplicação de ENDES nas fases de gestão da concepção, gestão da produção, gestão da manutenção, perícia na construção civil e infraestrutura, convidamos o professor doutor Carlos Henrique de Carvalho, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia, graduado em Direito pela Estácio Fase, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Sergipe. Professor emérito da UFES e atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, do curso de graduação de Engenharia Civil. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em construções, gestão de projetos, gestão pública e perícia nas construções. Bom dia. A ideia é apresentar para vocês a minha visão, né, a respeito da possibilidade que os ensaios não destrutivos podem nos oferecer na construção civil e na infraestrutura, nas fases que nós temos principais, que é a concepção, produção, manutenção e outras coisas também, como recuperação, né, perícias, etc. A ideia é essa. Então, o escopo, falar um pouco sobre a parte da concepção, onde eu tenho uma visão, como eu falei para você, muito pessoal, que os projetistas estruturais, eles aumentaram a restabilidade, na minha visão, com a norma de desempenho, e mostrar razões técnicas e razões jurídicas. Idem na produção, algumas sugestões que eu vou apresentar, e na manutenção, recuperação, etc. Inclusive no monitoramento. Bom, esse slide está mostrando aí a nossa norma do cálculo estrutural, a 6118, 2014, né, que todo projetista estrutural de concreto conhece. Isso é a norma trabalhada. A norma da execução do concreto, quer dizer, recebimento, né, a aplicação, etc. E a norma recente, quer dizer, 2013, de desempenho. Eu tenho a seguinte visão: existe uma hierarquia dessas normas. Uma hierarquia tecnológica. Quem deve ser respeitada primeiro? Tecnicamente, a norma de desempenho ou a 6118? A norma de desempenho, a norma 6118 é prescritiva, a desempenho não quer saber, quer que você garanta uma vida útil mínima de 50 anos numa estrutura qualquer. Então, quem manda tecnicamente? E juridicamente vai ser fácil para o perito, do juiz, né, fazer o laudo. Ele vai para a norma de desempenho. Ele quer lá conhecer a norma 6118, ele vai, atendeu ou não atendeu os requisitos da norma. Ficou fácil. Então, existe, na minha visão, essa dupla hierarquia, onde a norma de desempenho é quem manda, é quem tem que ser atendida de forma principal. E aí, vida útil de projeto é o que está na 6118. Vida útil real é o que está na norma de desempenho também. E tem diferença. A vida útil de projeto é aquela que o projetista, não é, determina naquele período que ele está projetando, não é isso? Naquelas condições de agressividade. Mas a vida útil real, que é que vai valer principalmente na prática,
vai depender das manutenções. Né? Então, a diferença está nesse procedimento. E aí, como vida útil, tanto faz de projeto são do projeto estrutural, na minha visão. Por quê? Porque ele estabeleceu uma vida útil. Então, ele tem que dizer o que tem que fazer para atingir aquela vida útil. E está aí, na norma 6118, a tabela daquelas classes de agressividade, que vai de 1 a 4, não é isso? E que o item 6.43 está bem claro, o responsável pelo projeto estrutural de posse dos dados relativos à agressividade ambiental. Então, ele tem a responsabilidade de avaliar a agressividade ambiental. Se classe 4 não der, é problema do calculista dizer qual seriam os parâmetros para atender até uma classe superior à classe 4. Né? Isso é o que está na norma 6118. E no direito, quer dizer, é uma razão jurídica, norma não é lei propriamente, que lei tem que ser feita no ordenamento jurídico. Tem um procedimento legislativo, mas tem presunção de regularidade. Ou seja, na cabeça do magistrado, fazendo de acordo com a norma, fez bem feito. Ele não entende nada. Ele é refém do perito. Estou dizendo que um juiz me disse um dia desse, eu sou refém dos peritos. Ele quer se fizer errado. Você não entende mesmo, né? Mas é isso, tem força de lei. Não é lei, mas tem força de lei. E aí, declarações de desembargador, de procuradores, dizendo, quando se descumpre uma norma, assume-se de imediato um risco. Isso significa dizer que o risco foi assumido, ou seja, significa que se está consciente do resultado lesivo. Isso no direito é um instituto chamado dolo eventual. Ou seja, o cara pode ser apenado por homicídio doloso eventual. O que é o dolo eventual? É aquilo que ele sabia do risco e assumiu. Você pega agora aqui na Tancredo Neves, bota um carro a 100 km por hora, você pode atropelar alguém. Você sabia que podia. Se atropelar é matar, é homicida. Né? Então, refletindo não só no campo civil, no campo criminal também, a responsabilidade do projetista. E a nossa engenharia, no Código Civil, é uma obrigação de resultado. E não é resultado parcial, não, é resultado pleno, sucesso pleno. A gente não tem o direito de errar como os advogados. Os advogados é a obrigação de meio. Ele tem que se empenhar. Se você tiver um bom direito e perder a questão, você não pode processar o advogado. Por imperícia, por exemplo. Se ele prevaricar nos prazos, tudo bem, você pode até incomodar na OAB, se é que vai ter futuro algum, mas você não pode processar, como se processa o engenheiro quando ele erra. E aí, a durabilidade das estruturas, ou seja, o projeto de durabilidade, requer cooperação de todos os envolvidos. E olha que a nossa norma, né, 6118, trabalha no mínimo, estruturas, 50 anos. Mas, no consenso da literatura técnica, por exemplo, fundações não deve ser no mínimo, deve ser no máximo, no superior, 75 anos, por razões de outras agressões químicas que possam existir no subleito, no lençol, etc. Então, a 6118 só vai no mínimo, mas a norma de desempenho vai mais além. Né? Então, quem manda? A norma de desempenho. Né? A agressividade do meio ambiente é física, química, fisicoquímica, que a engenharia civil normalmente foge da química, né? Foge da fisicoquímica, só que agora está assumindo a responsabilidade. Né? Então, o projetista estrutural não é só propriedade mecânica,
não é só propriedade térmica. Se ele não sabe ou não quer estudar, que eu acho que realmente é um saco, o cara não quer fazer isso, ele tem que se apoiar em consultoria que dê condições de estabelecer os parâmetros de durabilidade, porque não é só propriedade mecânica que faz. Então, qual é o estado da arte? Isso é coisa que na Europa já tem mais de 10 anos. Resistência mecânica e térmica, que são as propriedades que o cálculo estrutural normalmente trabalha, mais mecânica até do que térmica, mas entrou agora outra variável, resistência à penetração de agentes agressivos. Por quê? Porque a norma 6118 é necessária, mas não é suficiente. Não é? É um mínimo minimoro necessário, mas não é suficiente. As condições de durabilidade que a norma estipula, que é para o Brasil todo, em qualquer lugar do Brasil, e se sabe que tem variação ambientais diversas, não garante o mínimo da norma de desempenho. Não é? Então, por exemplo, a nossa norma estabelece as classes de agressividade, 1, 2, 3, 4. Você escolheu a classe de agressividade, está escolhendo tudo. Cobrimento, fator de aquecimento, consumo mínimo de cimento, as outras tabelas são consequência disso. Mas o que é que está se vendo na prática? O pessoal incorporou a atividade da análise do microclima do ambiente construtivo. Odebrecht, por exemplo, em Salvador, passa um ano avaliando o clima do terreno, o microclima do terreno. E ali na hora de Salvador encontrou, não me lembro agora qual é o bairro, agressividades que nem classe 4 atenderia, nem respingo de maré atenderia, de acordo com a nossa norma. Mas tiveram até que mudar projeto arquitetônico para atender um projeto de durabilidade. Então, os projetistas hoje, eles têm que estabelecer a VUP de olho no microclima, de olho na agressividade, não é só na tabela de 1, 2, 3, 4, não. E aqui nós temos o trabalho da Larissa de mapeamento de cloreto, pelo menos em parte da região da nossa cidade, que já dá um indicador bem confiável sobre essa concentração, pelo menos, de cloreto. Então, o projetista tem que especificar materiais concretos, por exemplo, com parâmetro de durabilidade. Qual é a difusividade de cloretos? Difusividade de cloretos está para a durabilidade, assim como o FCK está para a segurança. Né? Então não dá para fazer um cobrimento de acordo com a norma, com o consumo mínimo de acordo com a norma, com o fator aquecimento de acordo com a norma, e não protege a armadura porque é poroso. Porque é poroso, porque não é impermeável. Então o íon cloreto penetra, o CO2 penetra e vai atacar a armadura, se não tiver qualidade no cobrimento. Subsidiar a confecção do manual. O manual, o construtor é obrigado a entregar, mas quem tem a expertise, quem tem a escolaridade, quem tem condições de subsidiar a concepção desse manual? O projetista, junto com o outro que construiu arranjar. Ele tem que conhecer a potencialidade dos ensaios não destrutivos, para especificar, para colocar no manual a periodicidade, locais. É ele que sabe, é ele que entende de estruturas. Então ele tem que entender de ensaio não destrutivo, pelo menos para saber especificar. É o que eu imagino. E aí alguns parâmetros de durabilidade. Já falei de difusividade, permeabilidade a gás e líquido, porosidade, resistividade do concreto, o cobrimento com a tacometria, isso na produção, garantir qualidade durante a execução, na manutenção, na recuperação, não é? Então, existem esses chamados parâmetros de durabilidade que compõem o chamado projeto de durabilidade, que eu acho que o projetista tem que entender. Ele tem que, na sua documentação, especificar qual é a permeabilidade que ele deseja para aquele cobrimento. Ele tem que especificar qual é a difusividade de cloreto máxima que pode ter. Para o tecnologista de concreto, que às vezes não sabe nada disso, mas vai ter que saber.
fazer o concreto adequado para que isso aconteça. Ou seja, entrou o projeto de durabilidade com força dentro da nossa arte. E aqui a influência da difusidade de cloretos, né, em cima da armadura, né, maior que 15 vezes 10 a menos 12 por metro quadrado por segundo, uma resistência à penetração de cloreto baixa, quer dizer, vai demorar a corroer. Né? E se você fizer uma coisa permeável ao cloreto, né, ele vai se difundir na rede de poros do cobrimento, a coisa não acontece. Então, como consequência, todos os envolvidos, desde o projeto até a manutenção, pela norma de desempenho, têm responsabilidade solidária. O que é responsabilidade solidária no direito? O advogado pode escolher a quem processar. Pode processar os 3 ou pode processar um. E o advogado processa quem? Aquele que ele vai receber os honorários mais depressa, aquele que ele acha que tem mais recursos. Então, o risco está para todo mundo envolvido. E as implicações, né, jurídicas que a gente tem, de acordo com a nossa norma de desempenho, auto de conclusão da obra é o habites. A obra só começa a existir a partir do habites. Então, entre 0 e 20 anos, vamos dizer assim, por que o 20 anos? Porque existe uma súmula do STJ, súmula 194, chamada súmula da segurança, que o construtor estaria liberto, juridicamente, da responsabilidade depois dos 20 anos, após os 20 anos. Mas agora, nesse período, se não cumprir a VUP, não é? O construtor, se achar que não houve manutenção, o ônus da prova é dele, e não do consumidor. Já depois dos 20 anos, principalmente com 25 anos, não é? Se não tiver manutenção nenhuma, nada, a VUP foi assumida, a VUP aconteceu. E o construtor, o consumidor, aliás, terá o ônus da prova. E se não atingir lá os 50 anos da vida útil, aí nem se discute mais que o consumidor, fazendo as manutenções que foram previstas no manual e as patologias aparecendo, vai chamar o construtor. A responsabilidade é dele. Vida útil real. E aqui aquele esqueminha que nós tínhamos 20 anos como prazo da libertação, pode cair que não tem responsabilidade, pelo menos jurídica, pode ter responsabilidade na lei da oferta, da procura, outras coisas. Mas jurídica não tinha, segurança. Aí houve um movimento forte e baixaram para 10 anos. O prazo da responsabilidade, não é garantia. Garantia não é prazo de responsabilidade. Garantia uma coisa, prazo de responsabilidade é prescrição. Então baixaram a prescrição para 10 anos. Aí vieram os engenheiros civis e botaram para 50 anos. Né? Tiro no pé, mas foi o que aconteceu. E aí, esse panorama jurídico que a Justiça já tem prolatado algumas sentenças, inclusive já no STJ, em cima de televisor, pneu, geladeira, notebook, em cima de quê? Vida útil. Então, uma televisão que deu defeito antes de uma vida útil esperada, deu problema, o fabricante conserte ou reponha. Não é? Então, tem várias sentenças já, né, que está criando um panorama. Isso aqui, inclusive, já é do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, última instância, não dá para recorrer mais para outro lugar, quer dizer, última palavra, dizendo o seguinte: o julgamento é com vida útil, bem durável, vamos julgar pela vida útil. E aí, os apartamentos nossos vão ser julgados com o quê? 50 anos é a tendência e a expectativa que os advogados do ramo imobiliário esperam. E aqui, entrando na produção, na realidade, eu desejo colocar o seguinte: já durante a construção, construtor incorpore os ensaios não destrutivos, pelo menos bacometria e a ultrassonografia. Por quê? Porque evita coisa dessa natureza.
Isso aqui é um pilar de um prédio. O pé do pilar, o lugar mais carregado, não é no subsolo, no semi-enterrado, pilar de mais de 150 toneladas, não é? Prédio de quase 40 anos, todo brocado, quase um terço da largura do pilar, brocado. Não é? Aquela mangueira ali foi mostrando água, sai água por tudo quanto é lugar. E foi detectado como? Com ultrassom, porque tem um reboco em cima, até com aquele bate, aquele som oco que a gente usa, que é muito bom, o martelo de borracha, para sair batendo com som oco, o som oco está dizendo que tem alguma coisa destacada ou algum buraco lá atrás, você pode passar batido. Mas se a espessura do reboco for grande, ou às vezes não bate no local. Em resumo, nesse caso aqui, passou-se o ultrassom, salvo engano, Mona Lisa Emanuela, que sabe, aqui foi que fizeram os ensaios, 600 metros por segundo. Ao lado, quase 5.000 metros por segundo. Está na cara que tem um buraco lá dentro. Está na cara que tem um buraco no pé do pilar. Tudo bem, que tem 40 anos, não teve problema. Mas eu pergunto, é sensato fazer um negócio desse? Principalmente na época de hoje. É sensato. É sensato. Isso aqui foi um condomínio que nós incorporamos há uns 4 anos atrás, acho que foi 2016. Só fui incorporador, não fui construtor. Mas a gente acompanha, né? É ouro negro. E aí, com os alunos lá do TCC, fizemos uma avaliação com ultrassonografia e com a tacometria durante a construção. Então, para fazer o quê? Para verificar a qualidade construtiva. Então, o construtor, incorporando esse equipamentozinho, que é um equipamento simples, mas detecta o quê? Onde é que está a barra, qual a bitola da barra e, principalmente, qual é o cobrimento. Qual é o cobrimento que tem em cima da barra. Então, o equipamento é fácil de ser usado, não precisa dessas genialidades todas, precisa de responsabilidade para usar. E o ultrassom vai verificar onde é que tem buraco, que durante o adensamento passou batido, fechado por fora, a face toda perfeita e por dentro um buraco. E aí, durante a construção, quer dizer, terminou um pavimento, passa isso na estrutura, o construtor, já durante a produção. São 2 equipamentos que não são caros e que não são difíceis de serem operados. É um treinamento que até um técnico da própria construtora que faz o controle geométrico pode usar e por aí vai. Então, nós... aqui é um caso, não confio que o reboco vai garantir que o ferro não corroa, porque aqui corroeu um ferro num pilar porque não tinha cobrimento e tinha mais de 10 centímetros de reboco. Mas reboco de arenoso, que a gente usava na época, cimento, barra e areia, é um reboco ruim, poroso, fissurável, segura água, detonou o pilar, mesmo com 10 centímetros de reboco. Então, qual era o certo? Ter visto antes o cobrimento. E aqui alguns resultados dessa obra, onde fundo de viga foi que mais encontramos fora do cobrimento da norma. Pilar até que encontramos pouco. E as velocidades, tudo bem, as velocidades 3.700, 3.800, entre a classificação que a gente usa, concreto de qualidade ótima. Só tem um detalhe, isso concreto da agora, concreto de 40 anos atrás, 4.800, 5.000. Os concretos antigos, em 3 prédios antigos que já avaliamos, com velocidade de ultrassom muito maior. Quer dizer, um concreto muito mais denso, muito mais impermeável. Por incrível que pareça, de 40 anos para cá. Aqui é um exemplo desse caso, nesse prédio, que tem umas placas na fachada, tem placas até de 1,80 m, e tiramos placa porque aqui na extremidade, onde não tinha o cobrimento, que na época era NB1, o cobrimento era 1,5, não são 2,5 agora, onde não tinha cobrimento, enferrujou, corroeu. Onde tinha cobrimento, passou.
É tanto que o gancho de fixação está aqui perfeito. Até o arame recuzido perfeito, 40 anos depois. Cobrimento fez a diferença. Então, vamos agora tirar as placas todas do prédio, gastar quase 300 mil reais. Mas tudo bem que já tem 40 anos, porque ninguém quer assumir a responsabilidade de uma placa daquela, lá de cima, 50, 40, 60, 80 quilos cair. Então não tem jeito, tem que tirar. Não é? E poderia, se tivesse bem feito, em termos do cobrimento, porque esse concreto, eu acho, na época, é uma coisa que até mandei para o laboratório do Paraná, mas não tive resultado ainda. Eu acho que os concretos antigos, com o consumo de cimento que se trabalhava na época, 400 quilos por metro cúbico, 350 era o mínimo, minimoro, não é? Acho que deu uma condição de alcalinidade maior. Ou seja, o pH ficou melhor do que o de hoje, na minha avaliação. Por quê? Porque usa cimento com adição. A adição vai tirar hidróxido de cálcio, que é o que dá alcalinidade. A diferença é que ele fica muito denso. Mas aqui é um fato de uma obra antiga. E outro fato também, por culpa do cobrimento, por culpa de não colocar na produção um controle com tacometria, chega o camarada da tela, chumba, o chumbador galvanizado, encosta na armadura do pilar, detona o pilar por corrosão galvânica, porque não tinha cobrimento. Chega o cara da esquadria com aquelas grapas, hoje não são grapas, são parafusos, encosta na ferragem do pilar, que não tinha cobrimento suficiente, detona o pilar. O que encontramos nesse prédio, a maior incidência de corrosão, foi devido à corrosão galvânica, pela esquadria, inclusive com parafuso, ou com esses chumbadores, e isso aí. Né? Aqui é uma coisa interessante, nesse prédio, uma viga de quase 6 metros de vão, 5,80 de vão, que foi, vamos dizer assim, os processos de corrosão começaram por causa dos parafusos da esquadria, né? E aí atacou a armadura quase toda, né? E simplesmente, quando tirou a esquadria, o cobrimento desceu e não estava escorado, a viga ficou lá em pé e não teve nada. Depois foi que se escorou. Mas não façam isso, porque é um risco. A viga, tudo bem, você pode abrir 1,5 metros, fazer um vão maior. Mas cuidado, não pode ser muito corajoso para depois não dar um problema. Porque em São Paulo, há uns 2 anos atrás, a gente estava lá e a empresa de recuperação, abriu o pilar, um comprimento maior, né, da produtividade e tal, e inflamou a ferragem do pilar. Chega com chapa colada para trazer a ferragem para o lugar. Né? Então, cuidado. E aqui outra visão de brocas encontradas por falta do uso do ultrassom durante a construção. Né? Então, aqui, essa grapa que antes era até de ferro. Hoje, alguns usam alumínio, outros usam parafuso. Então, corrosão galvânica. E aqui pé de pilar também, em garagem, que não podia ter acontecido isso durante a produção. E aí vai para concreto protendido em radier desses bloquinhos Minha Casa Minha Vida. Né? Não dá cuidado com a proteção do radier. Isso aqui tem que ser fechado com brevidade. E tem que ver se foi bem fechado. Porque você, quando tampona com argamassa de recuperação, essas argamassas são muito fortes. Ela tem uma retração alta. Ela normalmente fissura aqui. E aí você pode ver com ultrassom se fissurou ou não fissurou. Se fissurou, dá uma injeção, porque já pensou cloreto entrar aqui embaixo do radier, num prédio Minha Casa Minha Vida, e agora? Não é isso? Vai ter que fazer proteção por cima da laje, vai diminuir o pé direito do apartamento. Então é uma coisa complicada. Então cuidado com a execução nas ancoragens, né, com o radier protendido. E aqui é um exemplo recente do laudo lá do pessoal da USP, daquele viaduto da Marginal, onde a lingueta, né, essa transversinazinha, foi que fez a diferença, rompeu,
e alguns motivos defeito de concretagem. Por fora, perfeito, por trás estava na junta a bexiga. E a bexiga, numa obra que tem carga dinâmica, que tem fadiga, essas coisas fazem diferença, né? Então, mais uma necessidade de incorporar esses ensaios durante a produção. Bom, quer que não queira? Bom, todo mundo se lembra do Batistão, né? Todo mundo se lembra do Batistão, que teve um laudo, uns 60 dias antes, foi o que me disseram, porque ia ter o Dia da Criança. Embaixo dessa marquise, no sábado, tinha mais de 200 crianças, e na segunda desabou. Todo mundo se lembra disso. Desabou por quê? Porque rompeu, não é, o cabo de um pilar que fica na fachada, que o pilar era protegido, e por cima passa uma calha. Então a água foi, corroeu o cabo, e a gente não tem o costume de fazer esses ensaios em concreto protendido. O que mete medo, pelo menos a mim, em perícias, é quando tem concreto protendido, porque o concreto protendido não avisa, não dá tempo para sair de baixo. Começou, vai-se embora, já está esticado, não é? E eu só vejo 2 ensaios aqui que a gente pode usar para isso, que é a ressonância magnética ou a tomografia. A tomografia, uma vez eu pedi preço para uma ponte, custou quase 40% do custo da recuperação, quer dizer, caríssimo. E a ressonância também só tinha uma empresa na época, cada cabo era R$1.000, também outra coisa cara, não sei hoje como é que está. Mas, olha, quando entra cloreto, numa bainha, quando tinha bainha, né, faz isso. Hoje não tem bainha, né, é cabo engraxado, mas tem as ancoragens. Você tem que tomar cuidado com isso aí. Então, as perícias aumentaram a restabilidade, aumentou a qualidade. Aqui agora já entrando na pós-ocupação, na manutenção, o que é que mostra esse laudo? Um trabalho feito num pilar que foi recuperado, esse canto aqui é que foi recuperado, e aqui tem Mona Lisa fazendo a avaliação do potencial depois de executada a recuperação. Ou seja, ensaio não destrutivo deve ser também usado nas recuperações. Recuperou, vamos ver, está bem feito ou não está? Daqui a 3 anos, 4 anos, volta a corrosão ou não ali nas proximidades, o condomínio não vai gostar, porque é dinheiro. E vai dizer que a fiscal não fez um trabalho bom, ou alguém comeu dinheiro, né? Não tem isso nesse condomínio. Então tem que avaliar para não acontecer isso. Recuperou aqui, estourou lá adiante, deixar uma pilha de corrosão dentro. Então tem que mapear o potencial do pilar para ver se não tem um gradiente muito grande, porque lugares que não tem corrosão, brevemente pode aparecer. Ou seja, avaliar a qualidade. E aqui a termografia, né? Que até tem um prédio agora que vão fazer uma recuperação na fachada e o pessoal vai trabalhar para fiscalizar a recuperação usando termografia, que é um ensaio não destrutivo também dentro da nossa engenharia. Poxa, quer passar? E aí, finalizando, o FIB, Federação Internacional do Betão, do Concreto, né, eles têm um código, né, que é usado na Europa toda, inclusive na China. Né, tem o vigente é 2010, então eles estão fazendo de 2020. Quais são os pilares? Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, né, impactar o meio ambiente, o aspecto social. Então, desempenho social, desempenho ambiental e a economia. Não dá para não ter mais projeto de mobilidade. Em resumo, quer dizer isso. Não dá mais para não incorporar esses ensaios dentro do processo construtivo. Desde a concepção na cabeça do calculista até o processo de recuperação e monitoramento. Tem um ensaio de intensidade de corrosão que você fica monitorando se realmente aquela vida útil vai acontecer. Então, esses ensaios lhe dão muitas informações, lhe dão muito subsídio para tomar a decisão. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção.
Agradecemos a deslumbrante palestra do professor doutor Carlos Henrique de Carvalho.